Olá, que prazer te ter aqui nesse vídeo. É um grande prazer te ter aqui para uma reflexão bíblica, isso mesmo. Quem sabe você parou aqui de paraquedas, né? O YouTube te recomendou, o algoritmo do YouTube te recomendou esse vídeo. E eu quero te convidar a assistir até o final, ficar aqui, porque nós vamos falar sobre um tema muito relevante, que talvez tenha um impacto muito importante na sua vida. Vamos pensar o seguinte, você já ouviu aquele termo assim, essa pessoa é um amor de pessoa, né? E se a gente usasse essa frase num outro sentido? Essa pessoa é um espinho de pessoa. Já pensou? Porque a verdade nas nossas relações, que a maioria das pessoas, infelizmente, tem muita dificuldade de conviver umas com as outras. O convívio social, ele tá muito prejudicado nos dias de hoje, né? Eu não tenho fundamento estatístico para dizer se sempre foi assim, né? Mas eu tenho a impressão que da pandemia para cá, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, ela anda muito prejudicada no todo como uma sociedade. E então, pensando nisso, me veio essa inspiração para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Você tem alguma pessoa que você pense, de repente no seu trabalho, na sua família, que você pensa assim, essa pessoa é um espinho de pessoa. Ao invés de ser um amor de pessoa, ela é um espinho de pessoa. E vamos pensar o que significa isso, né? Por mais simples que possa ser, né? Um espinho de pessoa, aquela pessoa que a gente não consegue estar perto, ela repele a gente. A gente tenta às vezes, né, se aproximar, aconchegar essa pessoa. Muitas tentativas, muitas vezes no convívio, né, de agradar, de lançar palavras boas, mas a pessoa simplesmente repele com a hostilidade, com a indiferença muitas vezes. Eu acredito que numa relação familiar talvez seja ainda mais desafiante a gente lidar com um espinho de pessoa, né? Em que nas nossas relações aí afetivas, familiares, a gente necessita dessa troca de afetividade. A gente precisa das trocas de palavras, né? De validação. E quantas pessoas que são um espinho de pessoa, elas são incapazes às vezes de transmitir, né? Transmitir uma gratidão, transmitir uma validação no relacionamento, falar palavras agradáveis. Essas pessoas, esses perfis aí de pessoas, esse espinho de pessoa, geralmente ela se refere ao companheiro, à companheira, um filho, uma filha, só quando tem alguma crítica, quando quer lançar uma crítica à pessoa, fazer um apontamento negativo, né? Aquela observação, aquela crítica construtiva. Isso vai deixando a relação exaustiva, né? A outra pessoa, que não é um espinho de pessoa, que é um amor de pessoa, vai ficando cansada dessa relação, em que não há uma troca, em que só ela se doa e ela não recebe, porque a relação, só Jesus, só Deus, tem esse amor que não necessita de algo em troca, né? Deus ama nós, antes de nós amarmos a Deus, Ele já nos amou primeiro, né? Mas ainda assim, quando a gente aceita Jesus na nossa vida, a gente dá respostas de fé também, né? De amor a Deus. Mas nós, seres humanos, necessitamos dessa troca, necessitamos nas nossas relações. Aqui eu falei no caso das relações mais íntimas, familiares, mas também no ambiente de trabalho é muito desafiante. Basta uma pessoa que seja um espinho de pessoa para tumultuar o ambiente, para causar danos emocionais às vezes, né, com os colegas de trabalho. Tem muitos relatos aí que a gente escuta, talvez você já possa ter, infelizmente, passado por uma situação dessas ou escutado algum relato de algum conhecido seu,
de uma situação no ambiente de trabalho, um ambiente insalubre emocionalmente, né? Um ambiente tóxico. E infelizmente, como eu disse, eu acredito, eu não tenho dado estatístico aqui, mas eu acredito que tá cada vez mais recorrente esses problemas aí, né? Então, o intuito desse vídeo é passar uma palavra de empatia para você que talvez esteja nessa situação, ou seja com o familiar, ou seja no ambiente de trabalho, mas também levar uma conscientização, né? O objetivo desse vídeo são dois aspectos. Também o segundo aspecto é levar uma reflexão na nossa vida, porque às vezes a gente mesmo pode ser essa pessoa espinho, essa pessoa que está impossibilitando as outras de chegar até nós, né? Às vezes com a nossa postura, a nossa forma, assim, não querer se envolver com as pessoas, não querer mais acreditar, né, na bondade do ser humano, de que algumas pessoas são bem intencionadas, são boas, querem o nosso bem. A gente tem essa tendência muitas vezes de se proteger, e nessa tendência de se proteger, muitas vezes a gente adquire ali um aspecto pesado, né? A gente adquire um aspecto, uma postura firme demais. Então esse vídeo, o intuito, como eu disse, é para uma autorreflexão, para a gente pensar na nossa vida sobre isso. Será que a gente está sendo um espinho de pessoa? Primeiramente, vamos pensar em nós mesmos, né? Pensar se a gente está sendo um espinho de pessoa, se a gente está sempre com a cara amarrada, a gente não trata bem as pessoas, a gente dá aquelas respostas atravessadas, né? A gente não dá um sorriso. O sorriso abre portas, né? Às vezes a gente nem é tão bonito, não é tão atraente fisicamente, mas a gente dá um sorriso, a gente é amável com as pessoas, a gente se torna mais bonito. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Da gente pensar sobre nós mesmos, fazer essa autorreflexão. E o segundo aspecto, como eu disse, é um vídeo de uma empatia, me colocar no teu lugar e te dar uma palavra. Se você convive com uma pessoa, que por mais que você queira se aproximar dessa pessoa, fazer o bem para essa pessoa, né, tratar bem, você não recebe aquilo que você gostaria, suas expectativas não são atendidas, né? A pessoa não consegue, às vezes na forma de falar, às vezes a pessoa é um pouquinho mais hostil, mais rude. E você não tem ali o seu tanque emocional suprido. E aqui principalmente eu tô falando nas relações mais íntimas, né? Nas relações familiares, em que a gente precisa desse retorno emocional do nosso familiar, do nosso cônjuge, do nosso filho, de um pai, de uma mãe. E eu quero te deixar uma palavra da Bíblia, né? No livro de Efésios, o capítulo 4:31, nos dá uma instrução que é muito prática. E é bem isso que a gente está falando em relação à nossa autorreflexão. A palavra de Deus nos orienta o seguinte, ó: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então é uma instrução ali muito objetiva, que parte de uma decisão nossa, da nossa postura de vida, para a gente se livrar de toda amargura, de toda indignação, ira, gritaria, calúnia, e bem como de toda maldade. E olha só o que vem dizendo: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu acho muito interessante essas partes da Bíblia que são conselhos bem taxativos, né, bem objetivos, porque muitas vezes a gente coloca só na conta de Deus o acerto da nossa vida, né? A gente ora pedindo por uma mudança, mas a gente não alinha a nossa vida, a gente não faz a nossa parte. A palavra de Deus ela é muito objetiva, então a gente precisa tomar esses passos para se livrar, né, de toda a ira, de toda a amargura, de toda a indignação. Isso vai produzir coisas boas na nossa vida. Porque geralmente a pessoa que ela é uma pessoa espinho, um
espinho de pessoa, ela tá cheia dessas coisas, ela tá cheia de ira, ela tá cheia de amargura, tá cheia de indignação. Ela não consegue transmitir o amor para as pessoas que rodeiam ela, porque ela tá cheia dessas coisas. Então a gente precisa se livrar de tudo isso. E aí o segundo ponto, se você convive com uma pessoa que é assim, aí vem esse segundo ponto. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Então a gente precisa perdoar, né? E entender que tem uma frase que às vezes a gente escuta, né? Que a pessoa não pode dar aquilo que ela não tem. Muitas vezes ela tá, como eu disse, cheia dessa ira, essa amargura dentro dela mesma. Ela não tem amor, ela não consegue dar o amor para as outras pessoas. Isso a gente precisa compreender. Claro que tudo tem um limite. A gente precisa também estabelecer os limites nas relações, né? Não é por isso que vai deixar as pessoas tratarem a gente de qualquer jeito. Mas a nossa consciência estando tranquila e em paz, que a parte da gente a gente está fazendo, a gente está tratando as pessoas bem, a gente perdoa, né? Libera essa pessoa e não fica acumulando amargura, porque é uma decisão pessoal. Você quer ser uma pessoa espinho? Muitas vezes, quando a gente é tratado mal e a gente vai ficando mal por dentro e a gente vai se tornando assim, amargurado, frustrado, triste. Então, acaba que essa pessoa que nos fez mal, que tratou a gente mal, ela vai nos influenciando no nosso modo de ser. Se a gente não lida com isso, se a gente não retira de dentro da gente essas coisas ruins, como orienta a palavra do Senhor. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir, a pensar, te dado uma palavra de esperança. Se você convive com uma pessoa assim difícil e uma pessoa espinho, perdoa essa pessoa, claro que estabelecendo os limites necessários, isso com muita orientação de Deus, né, discernimento, muita oração, muito conselho de bons amigos, talvez. Mas procure fazer o que é certo e não acumule para dentro de si coisas ruins, amarguras, ódio, ira, todas essas coisas que vão tornando a nossa vida um espinho, né? Vão tornando a nossa vida tão difícil aí na convivência uns com os outros. Então eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, que sirva muito para sua vida aí. Abraço e até o próximo vídeo.